Tem um conceito bem interessante que eu tenho estudado nos últimos dias, que é o paradoxo da felicidade. Basicamente, ele diz que quanto mais buscamos a felicidade, menos felizes nós somos. Isso me fez pensar sobre como a gente chegou nessa concepção de que a felicidade ela precisa ser um objetivo de vida. Porque se você parar para pensar, na história humana, a felicidade ela se modificou de muitas maneiras. Na época das épocas mais antigas, a felicidade ela estava ligada a muito mais algo que um papel que você desempenhava na sociedade, né? Buscando recursos, cuidando da família, sobrevivendo a doenças. Era uma sociedade muito movida pela tradição, pela religião e por papéis sociais bem definidos. Na Grécia Antiga, a gente teve a eudaimonia, que foi um conceito aristotélico que pode ser identificado como uma forma de viver a vida através das virtudes e do desenvolvimento das capacidades humanas. Poderíamos chamar isso de felicidade até certo ponto, e que contrasta muito com o conceito de felicidade que nós temos hoje, né, que está mais ligado a prazeres e sensações. No iluminismo, a gente teve os conceitos que eu acho que mais se aproximam da felicidade hoje, né? No século XVIII, no século XVII para XVIII, mais ou menos, nós tivemos muitas mudanças na forma de pensamento e na filosofia, né? Acho que está presente até na Declaração de Direitos Universais ou na Declaração de Independência dos Estados Unidos a frase Pursuit of Happiness, que é a busca da felicidade. Então, saímos de uma questão movidas pelos conceitos sociais e tradicionais e entramos em descubra o que lhe faz feliz, descubra o que faz a vida valer a pena. E aí veio a Revolução Industrial, o capitalismo, que aí transformaram a felicidade numa espécie de produto a ser vendido, a ser alcançado, né? Você precisa de daquilo, você precisa de tal coisa que vai tornar sua vida mais fácil, consequentemente sua vida mais feliz. A felicidade passou a ser mais um bem de consumo. E na década de 90, né, com a psicologia positiva de Martin Seligman, os conceitos acerca dessa psicologia que estuda o bem-estar e os efeitos do bem-estar na saúde mental, alguns conceitos passaram a ser vendidos na indústria da autoajuda com uma fonte inesgotável, uma fonte rentável inesgotável, porque usou-se de maneira deturpada os conhecimentos acerca da psicologia positiva em slogan para se vender produtos de autoajuda, né? Como, por exemplo, você atrai o que você pensa, escolha ser feliz, e outras frases de coaches que a gente vê hoje, mas que é dessa época, é através desse mercado de autoajuda e tudo mais, que foi erroneamente pegando os conceitos da psicologia positiva e jogando numa lógica mercadológica. E hoje a gente vê isso nas redes sociais, né? Nós somos bombardeados o tempo todo por propagandas, por pessoas que nos vendem soluções para problemas que a gente nem tem. Você precisa ter aquilo, você precisa ter isso, você precisa se desenvolver mais, você precisa de curso tal, você precisa do corpo tal, você precisa da casa tal, você precisa de ser determinada pessoa, ou você precisa de determinada pessoa, um homem melhor, uma mulher melhor, enfim. O tempo todo nós somos bombardeados com uma lógica de que a nossa vida não é suficiente. Isso vai gerando em nós cada vez mais comparações injustas e vai dando uma sensação de insuficiência, de inadequação na gente, que gera tristeza, gera descontentamento, e por isso nós vamos lá buscar as fontes de felicidade que nos são oferecidas. E eu acho que isso tudo gerou e contribuiu para que nos tornássemos cada vez mais ansiosos e, consequentemente, infelizes. Porque a gente está o tempo todo buscando essa felicidade, que nos foi prometida e nos foi ofertada como um bem de consumo, algo a ser adquirido. Isso é terrível, porque quando a gente busca a felicidade o tempo todo, quando a gente tem essa noção de felicidade como um objeto, um objetivo de vida, a gente passa o tempo inteiro vivendo no futuro. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu passar na prova de concurso, aí eu vou ser feliz. Quando eu ganhar X, aí eu vou ser feliz.
E isso até em menor grau. Muitas pessoas vivem a semana esperando chegar ao final de semana, o happy hour com os amigos, né, a maratona da Netflix com chocolatinhos e besteirinhas para poder ser feliz. Ou dormir até mais tarde para poder finalmente ser feliz. Tem pessoas que passam o ano esperando chegar às férias de fim de ano, porque aí vão viajar, aí vão fazer outras coisas, e aí sim vão ser felizes. É aquilo que diz a música de Zé Cabaleiro, viver agosto esperando setembro. Você nunca está presente, você nunca está aqui, porque o hoje não é a felicidade. A felicidade ela está lá no futuro, num futuro cheio de expectativas. Eu acho que foi isso que Schopenhauer quis dizer, nos alertar, quando falou sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando você se relaciona com o conceito de felicidade, nessa eterna expectativa, nessa eterna busca, nessa eterna corrida, quando você finalmente atinge o objetivo que seria a promessa de felicidade, você realmente é atingido por um prazer inigualável, né? O problema é que esse prazer inigualável, ele tem data e hora para terminar. E depois, quando ele termina, você é preenchido por uma sensação de vazio, uma sensação de descontentamento, de que, poxa, eu lutei tanto para isso. É só isso. Não tem mais, não tem algo a mais. E esse é o grande problema. Por exemplo, falando de concurso, você finalmente passou no concurso que você sonhava. O primeiro ano é maravilhoso, você vai ganhar aquele salário dos sonhos, você vai trabalhar em tal lugar, você vai ser respeitado, respeitada, etc, etc. Passados 5 anos, domingo à noite, você vai lembrar que segunda-feira você tem que trabalhar, você vai falar, nossa, cara, amanhã tem que trabalhar, né? É assim. Porque você está se relacionando com a felicidade como uma promessa constante, num futuro que nunca chega. E é nesse ponto que a terapia de aceitação e compromisso, ela conversa muito bem com a temática da felicidade. A terapia de aceitação e compromisso, ela é chamada de ACT, que é a sigla dela em inglês. Me permita usar ela para facilitar na minha conversa. A ACT, ela diz que a felicidade ela está muito mais ligada a escolhas que nós fazemos na vida, uma consequência de escolhas na vida, direcionadas por nossos valores, do que propriamente com sentimentos, com emoções que nós podemos sentir. Isso porque os sentimentos eles são enganosos, eles são volúveis. Ora a gente está feliz, ora a gente está triste, às vezes no mesmo dia. As emoções elas não são firmes, elas não são sólidas, onde a gente deve construir a nossa vida. Se você constrói sua vida apenas nas sensações, você está fadado a viver uma vida infeliz, uma vida de fugas, uma vida de fracasso até certo ponto. Então, para a psicologia, o que seria felicidade? E principalmente, como a gente pode começar a ser feliz? Hoje. Para a ACT, a felicidade ela está alinhada com uma vida valorosa, uma vida com valores, uma vida com significado. E como nós encontramos esse significado? Nós precisamos de 2 coisas. A primeira é clareza dos nossos valores e a segunda é a coerência de vida com esses valores. E o que é valor para a psicologia? Na psicologia, o valor não está alinhado a questões sociais, morais e éticas que são aceitáveis. Valores para a psicologia está alinhado ao que é importante para você. O que é importante para mim, o que é importante individualmente para nós. O que dá sentido à nossa vida. O valor, imagina que os objetivos, as metas de vida são pontos em um mapa. O valor, os valores, eles são a bússola. É aquilo que dá o direcionamento para esses pontos. Eu vou explicar. Imagina que o sonho de uma pessoa é ser mãe. E aí ela faz alguns exames médicos e descobre que, na verdade, ela é estéril. Ela não pode ser mãe. Se o valor para ela estava em engravidar, então realmente a vida vai ser bem difícil, porque ela vai precisar viver esse luto e talvez não seja algo agradável, seja algo que ela vai precisar realmente trabalhar e ressignificar. Mas se o valor por trás da maternidade estiver alinhado com amor, com serviço,
Se para ela, na verdade, a questão da maternidade está alinhada a um valor de ser útil para o outro, de dar significado à vida do outro, de orientar o outro, ela vai poder viver esse valor de outras maneiras, adotando uma criança, trabalhando, né, na parte da educação, sendo uma filha mais presente, sendo uma tia mais presente, né? Vão haver momentos na vida onde ela vai conseguir vivenciar esses valores hoje e que vão dar significado para ela, vão dar uma vida significativa. E uma vida com significado é uma vida feliz. Objetivos, eles têm início, meio e fim. A gente começa a estudar para concurso, a gente começa a avançar nos estudos, com edital e tudo mais, e a gente finaliza passando na prova de concurso. Início, meio e fim. Uma vez que você passou na prova de concurso, agora vão chegar outros objetivos. Isso não é valor. Valor é algo que permanece constante na sua vida. Uma pessoa que tem como valor a autenticidade, uma pessoa que tem como valor compartilhar experiências com outra pessoa, uma pessoa que tem como valor ser útil para o outro, ela vai conseguir vivenciar esse valor no trabalho, em casa, nos relacionamentos, com a família, em outros momentos da vida, e ela não vai precisar esperar determinadas situações, como, por exemplo, abrir o concurso dos sonhos, para poder ela começar a ser feliz. Não, ela já vai conseguir ser feliz no dia a dia. Ela vai conseguir ser feliz hoje e não no futuro, nas expectativas que ela criou. É importante a gente ter essa noção, porque senão a gente fica muito bombardeado por essa corrida eterna pela felicidade. Sabe? A gente vai colocando a nossa vida e a gente vai vivendo a vida sempre no futuro. A gente nunca vai estar realmente aqui no presente. A gente vai estar sempre projetando a nossa felicidade. A gente vai estar sempre projetando a vida para o futuro. Ano que vem, tal ano, tal momento, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E aí a gente vai percebendo que a vida vai até perdendo um pouco do sabor, porque se felicidade é isso, se a felicidade são só os pequeninos momentos, os pequenos recortes de prazer, então talvez a gente acabe perdendo um pouco o sentido da nossa vida em algum momento. E eu acho que é isso que fala muito a música Tristeza Não Tem Fim, ou A Felicidade, na verdade, o nome da música, né? Tem um trecho dessa música que fala sobre isso, né? Viver o carnaval e tudo se acabar na quarta-feira. De rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. É justamente isso. A música diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Porque a felicidade que a música reflete é justamente essa felicidade alinhada ao sentimento apenas, ao prazer, entenda-se. O prazer, ele tem início, meio e fim, de fato. Mas a felicidade não. Você pode, inclusive, nem tudo que traz felicidade é necessariamente prazeroso. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser feliz, novamente com o exemplo do concurso, ela pode ser feliz estudando. Vai ter dias em que ela vai olhar para a videoaula, em que ela vai olhar para o texto, para o PDF, e ela vai ter vontade de chorar. Isso é natural. Mas se ela, mesmo sem vontade, ela conseguir estudar 3 horinhas, 2 horas, meia hora, quando ela finalizar o estudo, ela vai se sentir bem. Ela vai encontrar significado naquilo, porque ela está fazendo algo que é coerente com o que é importante. Ela está fazendo algo que é coerente com o que aproxima ela de uma vida valorosa. O concurso é o objetivo, mas por trás do concurso pode ter valores como independência, disciplina, valores como liberdade, entre outras coisas. Então, eu convido você a talvez prestar mais atenção na sua vida e ver se você não está vivendo um pouco nessa felicidade programada, felicidade artificial. E te convido a entender que certos sofrimentos na vida podem ser evitados de fato. Mas tem outros sofrimentos que nós sentimos que apenas nos comunicam que determinada coisa é importante.
Existem sofrimentos na vida que, se a gente parar para pensar, ao invés de só querer fugir daquela sensação desconfortável, se a gente parar para refletir, esse sofrimento está apenas nos comunicando que aquilo ou aquela pessoa pelos quais nós estamos sofrendo é uma pessoa importante, é uma pessoa significativa para nós. E por isso dói, e por isso sofre, porque aquilo tem significado. Porque se não sofre, se não dói, então é porque não importa. Concorda? Então eu te convido a tentar mudar um pouco essa mentalidade de parar de buscar o tempo todo ser feliz e tentar olhar para a sua própria vida hoje, o que você pode viver hoje, que já é significativo. E de que maneiras práticas, através de escolhas, através de ações, você consegue hoje viver algo que tenha significado. Coloca aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você, se talvez fez você pensar um pouco. Põe aqui nos comentários um pouco dessa reflexão e te convido a fazer esse teste. Descubra o que para você é valoroso, o que para mim é significativo, o que é que faz a vida valer a pena ou o que é que deixa a vida com um sabor novo, o que é que dá sentido aos sofrimentos que eu passo. Tudo isso talvez possa te ajudar a viver uma vida mais coerente com o que é importante e, consequentemente, você vai perceber que já pode ser feliz, que já é talvez até feliz. E que, claro, tem muitas coisas que a vida pode melhorar, mas a gente não precisa viver o tempo todo só no futuro. O hoje já pode ser aproveitado por você quando você consegue viver uma vida coerente com o que é importante. Quando você consegue ser coerente com aquilo que dá significado à sua vida. Quando você consegue responder essa pergunta: tal coisa que eu faço me aproxima ou me afasta da vida valorosa que eu pretendo viver? De uma vida que tenha significado? Eu acho que isso é válido. Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu espero que você tenha gostado. Aceito críticas, aceito comentários, vamos discutir um pouco, né? Ter um pouco dessa proximidade e espero que esse vídeo tenha contribuído aí para a sua vida. Tá bom? Um abraço e até a próxima.